Então, módulo de um número real. O que significa dizer módulo de um número real? Bom, a primeira abordagem que a gente pode ter simplesmente é pensar isso de uma forma geométrica. E é muito fácil verificar o que está significando essa ideia de módulo. Perceba, imagine aí a reta dos números reais. Vamos fazer uma referência nessa reta com o zero. O zero é o número preferencial para ser uma referência na reta dos números reais, porque ele divide os números positivos e os números negativos. Ele fica no meio entre os números positivos, à sua direita, e os números negativos à sua esquerda, ou os números positivos maiores, que são todos maiores que zero, e os números negativos todos menores que zero. Então é uma referência interessante. O módulo quer dizer justamente o seguinte: a distância de qualquer número, o número que está no módulo, né, ao zero, que é essa referência. Por exemplo, imagine o número 5. Qual é a distância do 5 até o zero? A distância do 5 até o zero é o módulo de 5, que é igual a 5. Agora, se fosse 5,1, qual é a distância? A distância é 5,1. Por quê? Porque é o módulo de 5,1. Módulo de 5,1, 5,1. Agora, se fosse, por exemplo, menos 5. Qual é a distância de menos 5 até o zero? Bom, a distância não é menos 5. Por quê? Porque não existe essa questão de distância negativa. A gente mede distância de forma positiva, que é um espaço, certo? É uma medida. Portanto, a distância de menos 5 até o zero é 5, porque ele dista 5 unidades. De menos 7,3, a distância de menos 7,3 até o zero é 7,3. Positivo, por quê? Porque não é o valor menos 7,3, mas sim a distância do menos 7,3 até o zero, que vai ser 7,3 a distância. Portanto, a gente pode ter essa primeira compreensão. O módulo de um número é a distância que ele tem na linha, na reta dos reais, dos números reais, é a distância que ele tem até o zero. Portanto, de forma prática, a gente pode pensar o seguinte: olha, o módulo de um número é sempre o valor que está naquele módulo, só que ele positivo. Ou seja, se ele for positivo, então ele fica positivo. Se ele vier um número negativo ali, então ele não vai sair, ele vai ter que sair com sinal positivo. Aquela quantidade vai sair com sinal positivo. Esse é o módulo, o valor absoluto do número que está ali. Essa abordagem geométrica abre espaço para que a gente faça uma leitura algébrica da ideia de módulo. Ora, se o módulo vai sair sempre positivo, por assim dizer, se o módulo de menos 5 é igual a 5, o módulo de 5 é igual a 5, parece que sempre a ideia de módulo vai resultar um número positivo. E de fato, a gente lembra que geometricamente a ideia quer dizer uma medida, uma distância. Então, algebricamente, como a gente pode trabalhar isso? A gente pode trabalhar da seguinte maneira, perceba. Módulo de x. Esse x aí é uma incógnita, né? Pode ser qualquer valor real, qualquer número real. Vamos representar por x, certo? Então, módulo de x é igual a x se esse x for positivo. Ou seja, se for um número que está à direita daquela referência da reta dos reais, que é o zero, que a gente trabalhou inicialmente. Então, se ele é positivo, então fica o mesmo x. Agora, se ele for negativo, se o x estiver à esquerda desse referencial zero da reta dos reais, então nós temos que fazer com que ele saia com sinal positivo. Quando um número positivo, para ele sair com um número positivo, a gente multiplica por menos 1. Então a gente bota um sinalzinho ali, ó, de menos. Então fica menos x. Vamos ver isso com um exemplo. Perceba, se for 7, 7 é um número positivo. É um número que está à direita do zero. Um 7 é um número maior que zero. Então, nesse caso, vai ficar nessa primeira situação aí, ó, x maior que zero. Como x aqui é igual a 7, então, realmente x maior que zero. E disso fica que o módulo de 7 é igual ao próprio 7. Agora, se fosse módulo de menos 7, agora a gente já está nessa segunda situação aí, ó. Módulo de menos 7, o menos 7 está à esquerda do zero, né? É um número que é menor que zero, e, portanto, nós vamos ter que multiplicar por menos 1. Só que, de forma fácil, a gente não precisa botar o menos 1. Basta sinalizar com sinal negativo, né? Então fica menos 7. Por que esses dois menos? Ora,
Esse primeiro menos aqui, logo ao lado do 7, é o menos 7 que representa que o 7 é um número negativo, é o do número mesmo, é o menos 7. E esse outro menos é da definição. Por quê? Porque o 7 é menor que zero, é um número negativo. Então, pela definição algébrica de módulo, nós temos que colocar o menos ali para que ele saia positivo. E daí vai ficar menos 7. Faz o jogo de sinais aqui e vai dar 7 positivo. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 2,5. Módulo de 2,5. Opa, 2,5 é maior que zero, é positivo. Então ele está à direita do zero. Se ele está à direita do zero, se ele é positivo, módulo de 2,5 é igual a 2,5. Agora imagine menos 2,5. Menos 2,5 é menor que zero. E é um número negativo. Portanto, fica nessa segunda situação aqui, ó. Menos 2,5. Menos 2,5 vai dar 2,5 positivo. Ou seja, sempre preste atenção nessa relação aqui, ó. Módulo de x. Se x for positivo, o módulo de x igual a x. Se x negativo, o módulo de x igual a menos x. Pronto, agora nós podemos fazer alguns exemplos para fixar bem a ideia de módulo. Vamos lá. Esse primeiro exemplo aí, ó. Módulo de 1. Olha, módulo de 1 é um número positivo, está à direita do zero na reta dos reais, então o módulo de 1 continua 1. Esse primeiro caso aqui, ó. Módulo de x igual a x. Ok. Então eu sei o que vai sair do módulo. Vai sair do módulo 1. Agora, se for nesse segundo exemplo aqui, ó. Módulo de menos 1. Opa. Menos 1 está à esquerda do zero na reta dos reais. É um número negativo. Então, se é um número negativo, ele está nessa segunda situação aqui, nessa situação de baixo, certo? Se ele está nessa situação de baixo aqui, então, o que está dizendo? Que o módulo de x, se x for negativo, o módulo de x é igual a menos o x. O x aqui, nesse caso, é o menos 1. Então, vai ficar o menos 1. E aí, com essa manipulação dos sinais aqui, menos com menos dá mais, né? É aquela situação. Você está tirando algo negativo, ou seja, o resultado está ficando favorável, porque você vai estar tirando algo que é negativo, por isso fica positivo, né? Então, menos 1 vai ficar 1. Então, portanto, módulo de menos 1 igual a 1. Esse outro exemplo aqui, ó. Módulo de 2 menos 1,5. Opa, agora não é só um número, agora nós temos uma operaçãozinha aí de subtração. Bom, 2 menos 1,5. Eu sei que o 2 é maior que 1,5, então essa diferença vai ser positiva. Se essa diferença vai ser positiva, né, o resultado dessa subtração vai ser positivo, então a gente está nesse primeiro caso. Vamos lá, 2 menos 1,5 vai dar 0,5. Então, o módulo de 2 menos 1,5 é o módulo de 0,5, que realmente é maior que zero. Se é maior que zero, então, nessa primeira situação, realmente, então, o módulo de 0,5 é igual a 0,5. Porque aqui o 0,5 é o x, seria o x lá daquela definição, né? Da definição aí em cima. Muito bem. Agora, esse outro exemplo aqui, ó. Módulo de 2 menos 3. Opa, 2 é menor que 3. Então, essa diferença aqui vai dar negativa. 2 menos 3 igual a menos 1. Então, o módulo de 2 menos 3 é igual ao módulo de menos 1. E a gente já calculou o módulo de menos 1, que é o que cai nessa segunda situação, na situação aí de baixo. Então, é menos o x. O x é menos 1, então a gente já fez essa conta aí no item B. Então, vai ficar 1 módulo menos 1 igual a 1. Percebe a situação? Se o x for positivo, repete o x. Se o x for negativo, fica menos o x. Aí você calcula o que está sendo significado entre o módulo, o que está dentro do módulo, pode ser um número já de cara, ou pode ser alguma operação, alguma expressão numérica, ou até alguma equaçãozinha, né? E aí você vai ter que fazer essa análise. Mas nesse primeiro momento vamos fixar a ideia de como entender o que significa o módulo de um número, certo? Perceba esse outro exemplo aqui, ó. Módulo de raiz de 5 menos 1, ou seja, na verdade o módulo da diferença entre raiz de 5 e 1, né? Bom, raiz de 5 é maior que 1, né? Porque a raiz de
do número 4 é 2, né? E a raiz do número 5 é maior que a raiz do número 4. Então, eu sei que a raiz de 5 é maior que 1. Então, essa diferença, raiz de 5 menos 1, é positiva. Então, se é positivo, fica nessa situação aqui de cima. E, portanto, raiz de 5 menos módulo de raiz de 5 menos 1 é igual a raiz de 5 menos 1. O que vai sair daqui do módulo é a raiz de 5 menos 1. Agora, quanto é exatamente a raiz de 5? Bom, aí é outra história. A gente pode calcular, pode conferir na calculadora, etc. Mas a ideia aqui é saber como vai sair do módulo. O que o módulo está significando? O módulo está significando o quê? O módulo de raiz de 5 menos 1 está significando apenas o raiz de 5 menos 1. Por quê? Porque essa diferença é positiva. Agora, veja essa diferença agora. Raiz de 2 menos 5, dentro do módulo, né? Módulo de raiz de 2 menos 5. O módulo de raiz de 2 menos 5 é um módulo que vai dar negativo. Por quê? Porque raiz de 2 realmente é menor que 5. Então, essa diferença vai ser menor que zero. Se essa diferença é negativa, ou seja, menor que zero, cai nessa segunda situação, na situação aqui de baixo, e, portanto, o que vai sair daqui vai sair com o sinal invertido, né, do sinal que está aqui dentro. Nós vamos ter que trabalhar com esse menos 1 dessa parte aqui de baixo, dessa definição. Né? Esse sinal negativo vai ter que entrar. Então, por exemplo, raiz de 2 menos 5, módulo de raiz de 2 menos 5, como é que vai sair daqui? Vai sair o menos, porque essa diferença é negativa, o menos o quê? O menos tudo que tinha lá dentro, que é o raiz de 2 menos 5. Então, vai ficar menos, abre parênteses, raiz de 2 menos 5, fecha parênteses. E agora a gente faz o jogo de sinais. Menos raiz de 2 mais 5. Por quê? Porque menos com mais vai dar menos, o menos com menos vai dar mais. Né? Aquela situação do jogo de sinais, da multiplicação de sinais, enfim. Então, menos raiz de 2 mais 5. Ou então, 5 menos raiz de 2. Né? Aqui nós apenas invertemos a ordem das parcelas. Isso pode ser feito em uma propriedade da comutatividade. Certo? Então, menos raiz de 2 mais 5 é o mesmo que 5 menos raiz de 2. É só inverter as parcelas e o resultado dessa adição, a soma, vai ser o mesmo, certo? Agora, se aparecesse uma situação assim, ó, módulo da adição entre o módulo de raiz de 2 menos 5 mais 2. Perceba que agora está um pouco diferente. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é continuar com o raciocínio do módulo. Ora, quanto ao módulo de raiz de 2 menos 5? Bom, a gente calculou inicialmente, né? Anteriormente a gente tinha calculado, que vai resultar em 5 menos raiz de 2, por exemplo. Ou menos 2 mais 5, ou 5 menos raiz de 2, que dá no mesmo, né? Apenas a ordem das parcelas, não vai alterar pela propriedade da comutatividade. Então, vamos trabalhar com 5 menos raiz de 2. Então, no lugar de raiz de 2 menos 5, a gente sabe o que vai sair desse módulo. Vai sair 5 menos raiz de 2. Então, é simples assim, fica o módulo da adição de raiz de 2 menos, do módulo da raiz de 2 menos 5 mais 2 vai ser o módulo de 5 menos raiz de 2 mais 2. Bom, 5 menos raiz de 2, vamos analisar esse módulo. Olha, 5 menos raiz de 2 a gente já sabe que é positivo, pelo item que a gente calculou anteriormente. Agora, um número positivo adicionado a outro positivo necessariamente vai dar positivo, ou seja, 5 menos raiz de 2 mais 2 vai ser positivo. Né? Então, se eu sei que isso aí vai ser positivo, eu posso tirar do módulo mantendo apenas 5 menos raiz de 2 mais 2, que é por essa situação aqui no começo. O x, nesse caso, é tudo isso aí, ó, 5 menos raiz de 2 mais 2. Agora, é só resolver essa expressão numérica. 5 menos raiz de 2 mais 2. Bom, pela comutatividade eu posso fazer assim, ó, 5 mais 2 menos raiz de 2. Eu apenas inverti as parcelas aqui, a ordem das parcelas. 5 mais 2, 7. Então, vai ficar 7 menos raiz de 2. Ou seja, o módulo da adição do módulo de raiz de 2 menos 5, adicionado com 2, né, mais 2, vai ser igual a 7 menos raiz de 2. Fácil, né? Então, a principal ideia, a ideia fundamental do módulo é você entender o seguinte, que geometricamente, se você analisar numa perspectiva geométrica, você pode entender o módulo como sendo uma distância, ou seja, sempre um valor positivo. Entre quem?
A distância entre quem? A distância entre o que está no módulo, o valor final que está ali entre módulo, e o zero, que é a referência dos números reais. É um referencial que divide os números positivos dos números negativos ali nos reais, na reta dos números reais. Então, o módulo é uma distância, portanto vai ser sempre positivo. E aí você entendeu o seguinte, que opa, se o que está dentro do módulo é positivo, então já é aquele valor mesmo. Então o módulo de um número positivo é aquele número positivo. O módulo de um número negativo, você vai ter que fazer aquela manipulação algébrica e multiplicar por -1, porque ele não é o valor negativo, já que é uma distância. Ele é um valor positivo. Portanto, o valor negativo, o módulo do número negativo vai ser positivo, né? Que é a distância daquele número negativo até o zero. Essa distância é positiva. Simples assim. Então, quando você for analisar o módulo, sempre pense se aquele valor ali que está entre módulos, que está no módulo, né? Que está sendo calculado o módulo dele, se ele ali vai ser um número positivo ou negativo. Se ele for um número positivo, o módulo é ele mesmo. Se for um número negativo, vai ser o oposto, ou simétrico do negativo, que vai ser o valor absoluto dele, né? O valor positivo, certo? Sem contar com essa questão necessariamente de sinal, mas apenas entendendo que é uma medida. E, portanto, em termos práticos, a gente pode dizer que é um valor positivo. Então é isso. Bons estudos para vocês. Se você gostou do conteúdo, se você apoia esse conteúdo, por favor, uma curtida ajuda bastante o canal, compartilhe, se inscreve e até a próxima monitoria. Valeu!